Saudações, estimados espectadores. Para todos nós, não é novidade que a humanidade já há alguns séculos polui a natureza de forma constante e bem-sucedida. Veículos de transporte contribuem para a poluição ao emitir gases, desgastar pneus, espalhar poeira dos freios, entre outros. E além disso, durante a fabricação deles, uma certa quantidade de CO2 tão odiado pelos ambientalistas é liberada na atmosfera. How dare you? No mundo moderno, já há algum tempo surgiu uma pauta ecológica e muitos tentam encontrar uma solução para o problema do excesso de poluição ambiental. Alguns gostam de carros elétricos, outros constroem usinas de gasificação e há quem converta carros para álcool. Alguns apostam na fusão termonuclear, outros consideram o hidrogênio o combustível do futuro. É isso que vamos discutir hoje. Vamos conhecer quando o ser humano obteve o elemento químico puro pela primeira vez, quem criou o primeiro motor a hidrogênio, entre outros fatos históricos. Vamos analisar as vantagens e desvantagens desse combustível na produção e aplicação. E vamos tentar esclarecer juntos se o hidrogênio é realmente o futuro promissor que nos apresentam. Você está no Crossmota, aproveite o vídeo. Até 2050, na Coreia do Sul, só restarão carros elétricos e movidos a hidrogênio. Estamos tornando motores a hidrogênio mais ecológicos, mas o país não tem postos de abastecimento de hidrogênio suficientes. É o futuro por ser o primeiro carro do mundo produzido em massa com célula de combustível a hidrogênio? Автомобиль на водороде создали в России. Hydrogen is now gaining ground as a pathway to clean energy. Hidrogênio, símbolo químico H, do latim hydrogenium, é um elemento químico do primeiro período da tabela periódica de elementos de Mendeleev, com número atômico 1. O hidrogênio é a substância química mais comum no universo, representando 75% da massa de toda a matéria bariônica. As estrelas, exceto as compactas, são compostas principalmente de plasma de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais leve da tabela periódica. No entanto, apesar de ser tão comum no universo, é difícil encontrar hidrogênio puro na Terra. Esse elemento se liga covalentemente com a maioria dos não-metais. Por isso, aqui na Terra, ele existe na forma de compostos orgânicos e inorgânicos. A água é o principal exemplo de composto inorgânico. Como o hidrogênio gasoso é extremamente leve, ele vai se dissipando gradualmente da atmosfera terrestre. A Terra perde 3 kg de hidrogênio por segundo devido ao vento solar, o que, com o tempo, causará o ressecamento do planeta. Ar, hidrogênio, oxigênio. Como o hidrogênio na Terra está principalmente presente em compostos moleculares, ele só foi descoberto relativamente tarde. A liberação de gás inflamável na reação entre metais e ácidos já era observada no século XVI, início da química como ciência. Em 1766, o famoso cientista inglês Henry Cavendish realizou a reação do zinco com ácido clorídrico e estudou o gás inflamável resultante dessa reação. Cavendish chamou esse gás de ar inflamável. Ao queimar esse gás, produzia-se água, mas Henry não tirou as conclusões certas e não percebeu ter descoberto uma nova substância. O químico e naturalista francês Antoine Lavoisier, junto com o engenheiro Jean Mignot e com a ajuda de gasômetros especiais, realizou a síntese da água em 1783 e depois analisaram a água por meio da decomposição do vapor d'água com ferro incandescente. Dessa forma, os cientistas conseguiram chegar às conclusões corretas. Eles estabeleceram que o ar inflamável não só faz parte da água, mas também pode ser obtido a partir dela. Em 1787, Lavoisier sugeriu que o gás estudado era uma substância simples e, portanto, fazia parte dos elementos químicos primários. Ele o chamou de hidrogênio, ou seja, literalmente, aquele que gera água. As propriedades combustíveis desse gás logo chamaram a atenção de cientistas e engenheiros. Com o avanço das ciências aplicadas, surgiram os primeiros protótipos de motores de combustão interna, que inicialmente usavam diversos combustíveis. O hidrogênio é há muito tempo um dos combustíveis mais promissores. Sua queima é eficiente e gera vapor d'água. Ótima notícia para ambientalistas. O poder calorífico do hidrogênio é cerca de 120 a 130 megajoules por quilograma, várias vezes maior que nos combustíveis hidrocarbonetos. Aqui,
Rapidamente, preparei uma tabela ilustrativa que mostra os tipos de combustíveis mais comuns, incluindo a densidade da substância e seu poder calorífico. Atente-se à densidade. O metano é 7,5 vezes mais denso que o hidrogênio. Que conclusão tiramos disso? Bastante simples. O uso de hidrocarbonetos superiores torna o reservatório para seu armazenamento mais compacto, e esse é um detalhe importante para veículos de transporte. Vamos aprofundar na história. O primeiro motor movido a hidrogênio foi inventado em 1806 pelo inventor francês François Isaac de Rivaz. Ele produzia hidrogênio por meio da eletrólise da água. Em seu motor foram usadas pela primeira vez soluções que ainda funcionam nos motores de combustão interna modernos, como o conjunto de pistões e a ignição por centelha. Porém, o mecanismo de manivela e biela ainda não fazia parte da construção. Em 1807, Derivas equipou um veículo experimental com esse motor e, no mesmo ano, entrou com um pedido de patente intitulado Uso da explosão de gás de iluminação ou outros materiais explosivos como fonte de energia em um motor. Quero chamar sua atenção para o fato de que os primeiros motores de combustão interna eram bastante primitivos e pouco confiáveis, e já era considerado um sucesso se ele funcionasse sozinho por pelo menos 20 ou 30 segundos. Só após muitas tentativas, melhorias e o trabalho de milhares de engenheiros, a humanidade alcançou motores que duram 1 milhão de quilômetros. A primeira patente de um motor a hidrogênio foi concedida no Reino Unido em 1841. Em 1852, na Alemanha, foi construído um motor de combustão interna que funcionava com uma mistura de ar e hidrogênio. 8 anos depois, em 1860, o inventor francês Étienne Lenoir construiu o hipomóvel, cujas primeiras versões funcionavam com hidrogênio. O gás combustível era obtido por eletrólise, daí o nome hipomóvel, vindo do grego antigo hippos, cavalo, porque o veículo precisava constantemente de beber. Depois, o automóvel de Lenoir foi adaptado para usar gás de iluminação e carvão, ganhando algum reconhecimento entre os compradores. Assim, um dos carros de Lenoir foi criado para o pátio do imperador russo Alexandre II. Em 1862, Lenoir testou o hipomóvel, percorrendo 18 quilômetros perto de Paris. Levando em conta as paradas no caminho, a viagem levou 3 horas e exigiu uma quantidade enorme de combustível. Em 1933, a empresa norueguesa de petróleo, gás e metalurgia Norsk Hydro adaptou um de seus pequenos caminhões para funcionar com hidrogênio. O elemento químico era obtido pelo reforma da amônia e enviado ao motor. Durante o cerco de Leningrado, cerca de 600 balões cativos usavam uma mistura de ar e hidrogênio. Essa solução foi proposta pelo técnico militar Boris Shelich para resolver o problema da falta de gasolina, que já havia se tornado escassa no outono de 1941. Ele adaptou cerca de 200 caminhões GSA e todos os guinchos da cidade para funcionarem com hidrogênio. Em 1942, Shelich foi enviado a Moscou para implementar sua tecnologia nas unidades de defesa antiaérea da capital. No inverno de 1941, o técnico militar júnior foi premiado com a Ordem da Estrela Vermelha por sua proposta de racionalização. Tudo o que dissemos até agora se baseou na queima de hidrogênio em cilindros de motor de combustão interna. Mas existe outra maneira de obter energia. São as células a combustível de hidrogênio. Elas convertem diretamente a energia química da reação de oxidação do hidrogênio em corrente elétrica, sem o processo de combustão. Aliás, a saída de um dispositivo assim é água. Você vai se surpreender com a antiguidade desse tipo de célula a combustível, já em 1839. Foi exatamente nessa época que o inventor galês Sir William Robert Grove desenvolveu a célula de Grove. William experimentava com diferentes tipos de baterias elétricas e descobriu a presença de uma diferença de potencial nas placas de platina, mergulhadas em uma mistura de hidrogênio com oxigênio. Somente na década de 1920, as pesquisas sobre células a combustível levaram ao surgimento das células a combustível de óxido sólido, ao aumento da eficiência e a níveis de potência de saída que podiam ser considerados adequados para uso prático. Em sua busca por obter energia elétrica por meio de reações químicas, a empresa americana Allis Chalmers, que atuava na fabricação de máquinas para diversos setores, construção, agricultura, extração e processamento de recursos,
Além de geração e transmissão de energia elétrica, em 1951 iniciou a pesquisa de células a combustível de hidrogênio. Em 15 de outubro de 1959, engenheiros da divisão Corrente Alternada Research Division apresentaram um trator movido a células a combustível de hidrogênio. Esse trator a células a combustível arou um campo de alfafa com um arado de 2 corpos. Foi uma cena impressionante. Tudo acontecia sem o barulho dos motores, sem nuvens de fumaça. No trator foram instaladas 1.008 células a combustível, agrupadas em 112 blocos, com 9 células cada, distribuídas em 4 módulos, que geravam energia para alimentar um motor padrão de corrente contínua da Allis-Chalmers, com potência de 20 cavalos. Para a produção em massa, esse trator era extremamente caro, mas ele se tornou um passo que levou a empresa a um novo patamar. A Allis-Chalmers desenvolveu células a combustível para o programa espacial, e os militares dos Estados Unidos também fecharam contrato para equipamentos experimentais movidos por essas células. Nos anos 70, a empresa encerrou a divisão e a vendeu para a Teledyne Corporation por conta da redução do financiamento. Após os testes, Allis-Chalmers doou o trator a células a combustível ao Instituto Smithsonian. O engenheiro inglês Francis Bacon, baseando-se em pesquisas anteriores, expandiu o conceito da célula a combustível de hidrogênio. Sua construção final, a célula de Bacon, foi aprimorada em 1959. Seus princípios fundamentais foram usados no desenvolvimento das células a combustível utilizadas pela NASA em seus foguetes. As células a combustível de hidrogênio para o espaço tinham uma função secundária interessante. Além de gerar eletricidade, elas produziam água que depois era consumida pelos astronautas. Interessante, será que vai ter comentarista no vídeo que acredita que o homem nunca foi ao espaço? A participação da NASA tornou as células a combustível de hidrogênio um recurso comercial viável. Na década de 60, a agência financiou mais de 200 contratos de pesquisa, que gradualmente levaram à criação de células a combustível de hidrogênio mais compactas e eficientes, que podem ser instaladas em carros, aviões e outros meios de transporte. O primeiro carro movido a células a combustível de hidrogênio foi o Electrovan da General Motors, de 1966. O Electrovan foi criado pelo Dr. Craig Marks, responsável pela maioria dos projetos de engenharia avançada da GM. Marks, junto com 250 funcionários, desenvolveu o Electrovan por mais de 2 anos. O Electrovan usava uma célula de combustível fabricada pela Union Carbide, que funcionava com hidrogênio líquido superresfriado e oxigênio líquido. As células de combustível de hoje usam oxigênio menos puro, que está presente no ar ambiente. O Electrovan possuía grandes tanques de hidrogênio e oxigênio. No veículo, havia cerca de 168 metros de tubulações. E, na verdade, a van de 6 lugares estava tão cheia de equipamentos que mal cabiam 2 pessoas dentro dela. A van era capaz de percorrer até 193 quilômetros com um único abastecimento. Criado como exemplar único para demonstrar tecnologia, ele circulava apenas na fábrica por segurança. A GM tinha planos de equipar e lançar uma pequena série chamada eletroventilador com esse tipo de instalação. Mas o equipamento era enorme. No protótipo do eletroventilador, houve vários vazamentos de hidrogênio e oxigênio, incluindo uma explosão no tanque de hidrogênio. O hidrogênio ganhou destaque na crise do petróleo dos anos 70. Among big powers are quite possible to control dwindling oil supplies. Just like it did in 1973. Quando o embargo de petróleo da OPEP levou a uma escassez internacional e abalou o mundo. Na década de 1970, a União Soviética também desenvolveu protótipos de equipamentos movidos a hidrogênio. Nesse período, várias organizações, institutos científicos e institutos automobilísticos criaram protótipos de carros movidos a hidrogênio e misturas de gasolina com hidrogênio. Entre eles estavam o Diguli, o Moskvich 412, o Volga 24, o Gaz 69, a Van Rav e o AZ, além do caminhão ZIL 130. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns desses protótipos. Em 1976, especialistas do Instituto de Problemas de Engenharia Mecânica da Academia de Ciências da RSS da Ucrânia, em Kharkov, criaram um Moskvich 412 experimental com motor movido a hidrogênio. Além do tanque de gasolina convencional,
No sedã soviético foi instalado um mini-reator contendo elementos catalíticos. A água passava pelo reator, separando-se em hidrogênio e oxigênio, que depois queimavam nos cilindros do motor de combustão interna. Vale notar que o sistema de combustível para hidrogênio foi instalado em paralelo ao sistema de gasolina original. Nós, desde 1976, estávamos trabalhando na conversão do micro-ônibus RAV 2203 para funcionar com combustível de hidrogênio. Desde 1979 foram feitos testes laboratoriais, de estrada e operação experimental do veículo. Cientistas soviéticos notaram que o sistema gasolina-hidrogênio reduziu a toxicidade dos gases de escape. CO caiu 23 vezes e no 5,3 vezes. Também foi destacada a economia de combustível. Vários micro-ônibus movidos a hidrogênio atenderam a Vila Olímpica em 1980. Também estavam sendo realizados trabalhos na União sobre uma instalação de hidrogênio para a aviação. Ela foi testada no protótipo Tu-155. Um motor automotivo de produção em série funciona com hidrogênio, assim como com gasolina. Em 1979 apareceu o primeiro carro BMW com motor a hidrogênio. Este protótipo experimental foi criado pelos engenheiros em conjunto com o Instituto Alemão de Pesquisa e Testes em Aviação e Astronáutica, com base no modelo 520/4. Por fora, o carro pouco se diferenciava de seus irmãos a gasolina, mas seu motor de 4 cilindros funcionava com hidrogênio. No entanto, após o fim da crise do combustível, a ideia de motores alternativos foi esquecida até os anos 2000. O século XXI trouxe um grande boom nas pesquisas e na implementação de células de combustível de hidrogênio. Em 2004, a Marinha Alemã testou um submarino movido a hidrogênio e a China testou o primeiro trem movido a hidrogênio do mundo em 2015. Em 2007, a própria BMW lançou uma série limitada de carros Hydrogen 7 que podiam funcionar tanto com gasolina quanto com hidrogênio. Mas o carro não era barato, e o cilindro de 8 kg de gás era suficiente apenas para 200 a 250 km. O primeiro modelo de produção em série de um carro com motor a hidrogênio foi o Toyota Mirai, lançado em 2014. Hoje, modelos movidos a hidrogênio existem nas linhas de grandes montadoras como Honda, Hyundai, Audi, BMW e Ford. Até mesmo um carro premium russo como protótipo foi equipado com células de combustível de hidrogênio. Após 10 minutos falando de diversos protótipos e das pesquisas de cientistas sobre o combustível de hidrogênio, realizadas há pelo menos 100 anos, surge uma pergunta bastante lógica. Por que diabos a humanidade ainda anda a gasolina e diesel? Bom, ultimamente também um pouco com eletricidade, porque, apesar de tantos anos de trabalho e pesquisa, o sagrado hidrogênio ainda continua sendo o combustível do futuro e não do presente? Vamos entender qual o problema com o hidrogênio. Como o combustível de hidrogênio é percebido por quem só ouviu falar disso por notícias na TV ou ecopropaganda na internet, Reels e Shorts. O hidrogênio é o combustível do futuro, é ecológico, é um recurso inesgotável. Nenhum urso polar, flamingo rosa ou unicórnio vai morrer por causa de um carro assim. E se você estiver com sede, pode até beber direto do escapamento desse carro, porque só sai água pura dali. Aqui está o contexto aproximado. Agora vamos para os bastidores e analisar tudo passo a passo. O primeiro problema evidente do hidrogênio é que ele não pode ser extraído diretamente da terra, do oceano ou da atmosfera, diferente do gás natural ou petróleo, que são bombeados dos poços. O hidrogênio terrestre está sempre ligado a outras substâncias, exigindo energia para separar as moléculas e obter H2 puro. Existem vários métodos para obter hidrogênio. Eletrólise. Uma tensão é aplicada aos eletrodos e a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio. Essa opção também vale para soluções aquosas de sais. Existem vários métodos químicos: conversão de metano com vapor d'água a 1000 graus Celsius, passagem de vapor d'água sobre coque incandescente a uma temperatura de cerca de 1000 graus, oxidação catalítica do metano com oxigênio, craqueamento e reforming de hidrocarbonetos no processo de refino do petróleo. E em laboratórios, em quantidades extremamente pequenas, o hidrogênio é obtido como resultado da reação de metais com ácidos e de bases com zinco e alumínio.
Em 2019, o mundo produziu e, consequentemente, consumiu 75 milhões de toneladas de hidrogênio. A maior parte dele é usada no refino de petróleo e na produção de amônia. 3/4 dessa quantidade são produzidos a partir do gás natural, e quase todo o restante é obtido do carvão, e apenas cerca de 4% é produzido por eletrólise. E o que é isso? Afinal, há tantos vídeos de faz-tudo caseiros que, por meio da eletrólise, separam a água em hidrogênio e oxigênio. Atividade divertida para produzir pequenas quantidades de hidrogênio serve para isso. Mas vamos olhar para o lado energético do processo. No vídeo, você lembra que ao queimar 1 kg de hidrogênio, são liberados 120 a 130 megajoules de energia. Vamos calcular a eletricidade necessária para produzir 1 kg de hidrogênio por eletrólise da água. Dá cerca de 50 a 55 kWh. Se convertermos isso para megajoules, teremos 180 a 198. Ou seja, do ponto de vista energético, esse é um processo desvantajoso. Aliás, você sabe quanto CO2 é emitido na produção daqueles 75 milhões de toneladas de hidrogênio usados anualmente na indústria mundial? 830 milhões de toneladas. Mas como isso acontece se o hidrogênio é tão puro e inocente? Veja, existem pelo menos 4 tipos de hidrogênio de acordo com o método de produção e a pegada de carbono associada: marrom, azul, cinza e verde. O marrom, como você deve ter entendido, é o mais poluente. Ele é produzido através da gaseificação do carvão marrom. Como resultado, forma-se o gás de síntese, uma mistura de CO2CO, hidrogênio, metano e etileno, além de uma pequena quantidade de outros gases. O hidrogênio azul é produzido por meio da reforma a vapor do metano, mas com a condição de captura e armazenamento do carbono. Esse método é bastante caro. O hidrogênio cinza é produzido por meio da reforma a vapor do metano, e esse tipo de hidrogênio representa mais de 70% do que temos. A matéria-prima para essa reação é o gás natural. O hidrogênio verde é o mais puro e é produzido por meio da eletrólise, desde que a eletricidade venha de fontes renováveis de energia como vento, energia solar e hidrelétrica. E não há emissões de CO2. Apesar disso, as emissões da fabricação e instalação dessas usinas não são consideradas. Diferentes métodos de produção levam a diferentes custos do produto final. No método mais comum é produzido o hidrogênio cinza. O custo de 1 kg de H2 varia de 1,5 a 3 dólares americanos. Em métodos mais caros, o preço pode chegar a 10 dólares por quilo. Existe também o chamado hidrogênio branco. Ele surge graças a processos geológicos naturais. Esse tipo de hidrogênio foi descoberto pela primeira vez em 1979 em Minas, no Mali. Atualmente, cientistas e engenheiros tentam descobrir como extrair esse recurso mineral. No entanto, como esse gás é extremamente volátil, a tarefa não será fácil. Já vimos como obtê-lo. Agora vamos falar sobre armazenamento e transporte. Lembrem-se, o hidrogênio é muito leve. Pois bem, no estado líquido, a uma temperatura abaixo de menos 253 graus Celsius, sua densidade é de 71 kg por metro cúbico de volume. Para comparação, esse mesmo volume de água pesa 1.000 kg. O armazenamento de hidrogênio líquido está associado a perdas inevitáveis e bastante significativas, devido à sua evaporação, chegando a até 0,5% ao dia em reservatórios com volume de até 50 metros cúbicos. Reservatórios maiores costumam ter menos perdas dessa substância. O armazenamento de hidrogênio líquido exige rigoroso controle de temperatura e alto gasto de energia. Em instalações reais de produção de hidrogênio líquido, o consumo de energia varia de 30% a 50% do seu poder calorífico. Por isso, esse método é muito caro. No caso do armazenamento em estado gasoso, o hidrogênio precisa ser comprimido a pressões maiores do que o metano, por exemplo, e novamente por causa da baixa densidade. No carro, não se pode exagerar no tamanho dos tanques de combustível, mas é necessário garantir autonomia com um só abastecimento. Por isso, em carros modernos a hidrogênio, o cilindro é pressurizado a cerca de 700 atmosferas. Nessas condições, é possível armazenar 39 kg por metro cúbico, porém, as exigências de resistência do cilindro são altas. Há também uma terceira opção para armazenar hidrogênio, os hidretos metálicos. Agora, rapidamente, vou explicar de forma simples como isso funciona.
A molécula de H2 tem o tamanho de 1,2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. O tamanho do átomo de hidrogênio, ou seja, de um próton com um elétron que fica circulando por aí, é de 0,529 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Já o próprio próton tem 2,5 vezes 10 elevado a menos 13 metros. Ou seja, um próton, o núcleo do átomo, é 211 vezes menor que o próprio átomo. O hidrogênio possui uma propriedade interessante. Ao entrar em contato com certos metais e ligas, perde elétrons, restando apenas prótons puros, que se incorporam à estrutura cristalina. E é possível colocar muitos deles lá dentro. Essa reação reversível possibilita ciclos de carga e descarga dos acumuladores de hidreto metálico. Com esse método, a densidade de empacotamento pode chegar a até 150 kg por metro cúbico. O consumo de energia corresponde a 30 a 40% do poder calorífico do hidrogênio. Existem ainda opções com absorventes, portadores orgânicos e assim por diante. Vale lembrar que qualquer um desses métodos exige consumo de energia. O hidrogênio deve ser liquefeito, altamente comprimido, inserido e removido do metal repetidamente. Até agora, para armazenar hidrogênio em veículos de transporte, a solução mais eficiente ainda é encher um cilindro com 700 atmosferas de pressão. As perdas são de apenas cerca de 10%. E não há nenhum avanço mágico previsto no setor. O transporte de hidrogênio é mais uma tarefa complicada. E o problema está no próprio hidrogênio. É o elemento mais simples e o menor de todos. Ele consegue vazar por lugares onde nunca haveria vazamento de metano ou amônia. Isso acarreta um alto risco de incêndio. E a chama do hidrogênio em um dia claro é pouco visível. Devido a essas propriedades do elemento mais comum do universo, os dutos e reservatórios de hidrogênio exigem padrões muito mais elevados de vedação e qualidade dos materiais. Por isso, na realidade atual, a maior parte do hidrogênio é produzida no local de uso, ou seja, próximo às indústrias petroquímicas, e à produção de amônia. O gasoduto mais longo hoje fica na Alemanha e Bélgica, com apenas 400 quilômetros de extensão. Pesquisas experimentais sobre a possibilidade de transportar hidrogênio usando dutos de aço para gás natural mostraram que as perdas de hidrogênio no sistema são de 3 a 3,5 vezes maiores em volume do que as perdas de gás natural. O transporte de hidrogênio por duto consome 3 vezes mais energia que o de gás natural para igual quantidade de energia. Vale comentar sobre a infraestrutura. Há poucas estações de abastecimento de hidrogênio no mundo. Dificuldades com armazenamento, transporte, risco de incêndio e explosão também impactam essas estações e seus custos. E construir uma infraestrutura que é muito cara e que ainda nem se sabe se vai se pagar é realmente muito difícil. Diante da dificuldade de transporte e armazenamento, todos os sonhos sobre a economia do hidrogênio pressupõem sistemas pequenos e distribuídos de produção de hidrogênio, o que nos deixa apenas uma opção realista, a eletrólise. Esse tipo de produção deve ser feito por organizações competentes, seguindo rigorosamente as normas de segurança e proteção ao trabalho. Não se pode entregar a produção de hidrogênio às massas. Pessoalmente, não gostaria que meus vizinhos produzissem H2 sob 600 a 700 atmosferas de pressão usando painéis solares. Que se danem esses vizinhos. E por fim, vamos analisar a eficiência dos próprios carros movidos a hidrogênio. Como explicado, há duas formas de extrair energia do hidrogênio e convertê-la em movimento. No primeiro caso, um carro clássico com motor a combustão interna queima a mistura de ar e hidrogênio nos cilindros. Mas há problemas. Sem mudanças no motor de combustão interna, a potência cai de 20 a 35%. Se forem feitas alterações no sistema de ignição, é possível alcançar 10 a 15% a mais de potência. Nesse caso, a temperatura na câmara de combustão e o risco de queima das válvulas aumentam. Você lembra que o hidrogênio é muito pequeno. Assim, nas temperaturas e pressões da câmara de combustão, ele penetra nos metais do motor, reduzindo sua resistência. Resumindo, o motor de combustão interna movido a hidrogênio se desgasta várias vezes mais rápido. Nem dá para falar em motores que duram 1 milhão de quilômetros. Então, o motor de combustão interna não é adequado para funcionar com hidrogênio. E eu não me iludiria com a apresentação do novo motor a hidrogênio da Toyota. E por fim, na realidade atual, quando 95% de todo o H2 é produzido a partir de hidrocarbonetos fósseis como gás, petróleo e carvão, é economicamente mais vantajoso queimar esses hidrocarbonetos diretamente no motor. Agora é a vez das células de combustível.
um carro híbrido onde o hidrogênio vira energia elétrica. Isso significa que, além do sistema de hidrogênio, é preciso uma bateria para atender às necessidades das células de combustível e outros sistemas do carro, equilibrando geração e consumo de energia durante o movimento e a regeneração. As células modernas têm uma eficiência de 50% a 55%, e isso não está muito longe do limite teórico de 83% para uma célula de combustível ideal, de acordo com a função de Gibbs. Então, vamos considerar uma eficiência de 50%. Isso é melhor do que um motor de combustão interna, mas espere um pouco. Considerando todas as perdas na cadeia, desde painéis solares e turbinas eólicas, eletrólise da água, transporte, armazenamento do hidrogênio, geração de eletricidade na célula a combustível até perdas nos motores elétricos. No final, acabamos com uma eficiência em torno de 22%. Essa cadeia foi calculada para o hidrogênio verde, pois não queremos destruir o planeta com emissões. Motores de combustão interna, automotivos modernos têm eficiência de 30% a 35%. A eficiência é igual à dos carros elétricos, considerando da queima de combustível na termoelétrica ao deslocamento. Lembra dos cálculos de Asafiev no episódio da Tesla? E essa eficiência foi calculada considerando o armazenamento de hidrogênio em estado gasoso no cilindro. Se calcularmos para armazenamento em metal, em hidretos ou na forma liquefeita, a eficiência cai para 13% a 14%. O carro a hidrogênio só tem como vantagem abastecimento mais rápido que veículos elétricos, mas será que vale a pena diante da baixa eficiência? Além disso, os carros com células a combustível custam o preço de uma asa de Boeing, porque nas células são usados platina e paládio, que não são os metais mais baratos do mercado. Vale lembrar que células a combustível precisam de hidrogênio puro. Por exemplo, impurezas de CO presentes no hidrogênio marrom, cinza e azul reduzem muito a eficiência das células, já que o CO é um veneno catalítico para elas. Existe um vídeo antigo em que Elon Musk chama o conceito de carro movido a hidrogênio com células a combustível de uma tolice. A discussão sobre a eficiência das células a combustível de hidrogênio, pois eu acho esse conceito extremamente tolo. E sim, por um lado, Musk fala demais. Algumas palavras dele podem influenciar o valor das ações, além de precisar promover os carros elétricos Tesla. Por outro lado, Elon não é burro, sabe calcular juros compostos e que a eficiência não pode ser maior que 1. Depois dos números apresentados no capítulo anterior, depois que eu mesmo entendi um pouco sobre eles, fica claro que o cara que quer voar para Marte não está falando tanta besteira assim. Quem acredita em um futuro promissor com hidrogênio, provavelmente já está escrevendo comentários furiosos. Eu também amo vocês, pessoal. Ontem a Gazprom me trouxe dinheiro, anteontem a Shell veio para um chá, e os petroleiros também ajudaram. Infelizmente, não é bem assim como eu gostaria. Pode-se afirmar o quanto quiser que agora vão instalar um monte de turbinas eólicas e painéis solares, e toda a energia será verde e tudo ficará bem. E então haverá muito hidrogênio verde. Ele ficará mais barato. Carros a hidrogênio serão mais comuns e baratos de produzir, e a infraestrutura de abastecimento acompanhará. Mas tudo isso esbarra em custos financeiros tão absurdos que, mesmo em condições ideais, sem crises, guerras ou cataclismos, essa transição levaria pelo menos meio século. O hidrogênio branco ele pode, em teoria, ajudar um pouco o futuro do hidrogênio. No Kansas, estão planejando perfurar um poço de teste em 2025. Se será possível estabelecer uma extração comercialmente viável, só o tempo dirá. Acho que vai ser muito difícil. Como pode ver, o diabo está nos detalhes e nem se esconde tanto, basta olhar com mais atenção. Na verdade, temos uma tecnologia que já esbarrou em limitações físicas e químicas. Uma tecnologia cujo simples menção rende popularidade, índices e pontos para políticos e populistas antes das eleições. Uma tecnologia sob o pretexto da qual os senhores de terno e gravata abocanham verbas. E a ecologia é só uma bela fachada, algo assim. Talvez um futuro energético brilhante chegue um dia, mas claramente não será amanhã, nem em 10 anos. Muitos provavelmente vão argumentar que são esses malditos petroleiros que não deixam as tecnologias alternativas se desenvolverem. Tenho um contra-argumento para vocês. Os magnatas do setor de energia podem facilmente proteger pesquisas alternativas, patentes e cientistas para depois lucrar com novas fontes. É só isso. Se você não pode impedir, lidere. Quem
Quem disse isso, Maquiavel ou Suvorov? Não me lembro agora. Neste mundo, tudo obedece à lógica e à viabilidade econômica. Não sei quanto aos outros, mas vou pegar minha Yamaha, encher o tanque com gasolina 95 e sair para curtir. Com isso, minha história chega ao fim. O que fazer durante ou depois de assistir, você já sabe. Ali está o botão de se inscrever. À direita você pode dar um gostei ou um não gostei e comentar lá embaixo. Você pode compartilhar este vídeo com alguém para diversão ou para que conheça. Com vocês esteve o canal Crasmota. Até a próxima.